pessoal, tudo jóia? Estamos de novo aqui, pessoal, organizando para mais uma prova de química, né? Eu não posso deixar de esquecer um abração para as nossas caravanas, viu? Por favor, o dia que eu esquecer, vocês me corrijam, ok? Bom, primeiro ano, olha só, nessa prova vai cair configuração eletrônica, que é um assunto que, graças a Deus, a grande maioria já viu desde o nono ano. O pessoal que estudou no Colégio Fractal tem certeza, que estudar em outras escolas também é possível que tenha visto. E a organização dos elementos. A organização dos elementos é o início da tabela periódica, né? É a sequência como os elementos são organizados, ok? Tudo bem? Primeira coisa, quando a gente fala em configuração eletrônica, a gente tem que lembrar do diagrama de um cidadão chamado Linus Pauling. Uma curiosidade é que Linus Pauling deu aula até na década de 90, né? A gente tem mania de achar que tudo que aparece em ciência é uma coisa muito antiga. Não, Linus Pauling é uma coisa relativamente muito atual. Turma, olha só. No diagrama de Linus Pauling, a gente adiciona os elétrons nos subníveis. Quais são os subníveis? Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Vocês devem ficar atentos ao seguinte. Subnível S cabe no máximo 2 elétrons, subnível P cabe no máximo 6, subnível D cabe no máximo 10 e o subnível F cabe no máximo o quê? 14 elétrons, tudo bem? Uma coisa que vocês, se for bom observador, você já notou, é que varia de 4 em 4. Se aparecer para nós aqui um subnível G, seria quantos elétrons? 18. Esse diagrama, gente, ele é infinito. Ele pode crescer tanto no número de subníveis, quanto embaixo no número de níveis. Ou seja, esse diagrama ele cresce de lado e para baixo. A gente pode aumentar os níveis e pode aumentar quem? Subníveis. Turma, cada linha do diagrama representa uma camada, um nível no átomo, né? Então aqui eu tenho nível 1, nível 1, deixa eu corrigir aqui, gente, desculpa. Eu tenho nível 1, antigamente chamado de camada K, nível 2 e assim sucessivamente. Aqui eu fiz até o nível 7. E continua, você pode continuar se você quiser. Nível 1, antigamente chamado de camada K, depois camada L e assim ia sucessivamente, né? Ok? Tudo bem? Lembra, a primeira coisa que eu quero deixar claro, este diagrama ele cresce tanto em número de subníveis quanto em número de níveis. Agora a gente usa até o 7 porque os nossos elementos só usa até o nível 7. A partir do momento que forem descobertos mais elementos, a gente vai ter configuração que nós vamos ter que expandir esse diagrama, ok? Lembra que esse diagrama, gente, ele é utilizado para distribuir os elétrons da eletrosfera do átomo em ordem crescente de energia, ok? Vai sempre do menos energético para o mais. O que eu gostaria que você ficasse bem atento? Para que você use o diagrama, você tem que respeitar duas coisas, que é o aumento da energia e o efeito blindagem. Sempre vai dar uma diagonalzinha, que é uma resultante, e essa precisa ser rigorosamente respeitada. Aqui, ó, primeira diagonal, segunda, terceira, e assim vai, sucessivamente. Olha lá, galera, ó, assim vai, sucessivamente. Turma, o que acontece? O aluno deve ficar esperto, porque, por exemplo, ele tem mania de querer vir do 4S para o 4P. Isso não pode. 4S, terminou a diagonal, começa a próxima, ele vem para o 3D. Vocês observaram um erro comum, gente? Ó, termina a diagonal, inicia a próxima. Termina a diagonal, inicia a próxima. E assim vai sucessivamente. Não tem segredo. Seja organizado e faça. Gente, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês, só para título de ilustração. Nós temos o cálcio, que o número atômico é 20. Como ele está eletricamente neutro, tem 20 prótons e 20 elétrons. Vamos distribuir 20 elétrons. Como é que fica? Ó, 1s2, cabe a primeira diagonal. Depois, 2s2, cabe a segunda. 2p6, 3s2, cabe a terceira diagonal. Vamos somar? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, quem? 20. Então, turminha, pela ordem energética aqui, como é que ficou? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Confere aqui, confere lá. Ok? Tudo bem? Bacana? Gente, não tem segredo, né? Muito simplesão. É uma ferramentazinha que você usa que vai te ajudar
a compreender os conceitos usados na construção da organização dos elementos e também ligações químicas que vocês vão ver com o Zizi, tá bom? Meninos, sódio, o número atômico é 11. Só que tem uma cargazinha positiva, significa que é um cátion. Significa também que ele doou um elétron, que ele perdeu um elétron. Se você tem 11 prótons e está sobrando uma carga positiva, é porque você tem 10 elétrons, sobra um próton, ok? Então vamos distribuir, ó. Todas as vezes que você tiver um cátion, você distribui os 11, depois está positivo, você tira um elétron da camada de valência. Então vamos, ó. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Meninos, primeira camada, segunda camada, terceira camada. Aqui a última camada a receber elétron. Essa aqui então é conhecida como camada de valência. Na camada de valência, gente, aqui ó, nível 3, eu tenho que tirar quantos? 1. Então vem cá e tira. Lembra o seguinte, Bruno, eu quero distribuir 10 direto. Não faça. Não faça, senão você erra. Faz a configuração, depois você retira. Turma, como é que ficou a configuração? Olha lá. 1S2, 2S2, 2P6. Matou? Turma, por último aqui a gente tem um ânion, tem 16 prótons e ganhou 2 elétrons. Então, eu tinha 16 prótons e 16 elétrons. Ganhei mais 2 elétrons. Passou a sobrar 2 elétrons. Eu tenho duas cargas o quê? Negativas. Gente, como é que nós devemos fazer? Distribui os 16 elétrons primeiramente e depois na ordem energética você distribui mais 2 aonde couber, respeitando a ordem energética, tá? Não é a camada de valência, é a ordem energética. Cuidado com esse detalhe, por favor. Então vamos lá, ó. Fazendo aqui, encerrando a primeira parte da nossa revisão para o próximo encontro. Olha lá, meninos. Me ajuda aqui, por favor. 16. Me ajuda, gente, ó. Tô carente. Ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Galera, para chegar a 16, faltam 4, mais 4, 16. Turma, distribuiu os 16. Normal. Tudo em paz, graças a Deus. Só que agora, gente, não podemos esquecer. Temos que adicionar 2. Aonde? Na ordem energética. O subnível mais energético aqui, ele cabe 2 elétrons. Se ele couber, eu adiciono aqui mesmo. Se não couber, seria de cá. Lembra, quando eu retiro da camada de valência. Quando eu adiciono na ordem energética. Então, P4 mais 2 elétrons vai passar a ser o quê, gente? Olha lá, galera, que coisa bacana. P6. Turma, ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tudo bem, pessoal? Então, essa primeira parte da revisão. E agora a gente vai ver a ideia do diagrama ser utilizado para a organização dos elementos. Um fato que eu acho importante destacar com vocês, pessoal, é que do diagrama de Linus Pauling, nós temos que enxergar a nossa grande amiga e aliada, fonte de pesquisa, de consulta, fonte de consulta. A tabela o quê? Periódica. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. O subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Aqui são 2 grupos. Aqui todo mundo termina em S1, no segundo grupo todo mundo termina em S2. No máximo 2 elétrons, ok? Então esses dois primeiros grupos da tabela são todos elementos que a configuração termina no subnível S, ok? Subnível P cabe no máximo 6 elétrons. Pessoal, aqui ó, subnível P cabe no máximo 6 elétrons, que é nesse caso aqui, vai de P1 a P6. Está na extrema esquerda. Está na extrema esquerda, desculpa, perdão. No caso, gente, você que está de frente, na extrema direita, tá? Da tabela. Tudo bem, gente? Aqui são os elementos que a configuração cabe no subnível P. No meio dos dois, nós temos os elementos que a configuração acaba no subnível D. Vai de D1 a D10. E aqui embaixo são que a configuração acaba no subnível quem? F. Então, o que eu acho importante? Você olhar a tabela e você conseguir enxergar a configuração do elemento. Isso eu acho muito importante. Outra coisa, os nossos elementos são organizados atualmente, né, gente? Em grupos, ok? São 18 colunas, são 18 grupos. E períodos, que hoje, gente, nós temos 7. Sua tabela são construídas com 7 linhas, que nós chamamos de 7 períodos ou 7 séries, ok? Meninos, ó, lembra disso, tá? Enxergou o diagrama, você deve visualizar a organização dos elementos na tabela. Vou te dar um exemplo aqui. Esse exemplo vai estar na questão 2 da sua lista obrigatória,
tudo bem? Encontrar o período do grupo do elemento A, cujo número atômico é 11. Fazendo a configuração dele, vem cá, gente, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Você pode observar que ele foi até o terceiro nível. Significa que na tabela periódica ele é do terceiro período. Terminou em S1, significa que na tabela periódica ele é do grupo 1. Aí você vem cá, gente, ó. Terceiro período, ó. Período 1, período 2, período 3. Gente, grupo 1, primeira coluna, terceiro período. Que elemento que é? Sódio. Então, gente, de acordo com a configuração do elemento, de acordo com a configuração eletrônica do elemento, a gente acha a posição dele na tabela o quê? Periódica. Ok, gente? E como também ele pode te dar qualquer elemento na tabela e pedir a configuração. Muitas vezes você não precisa fazer o número atômico um por um, não. Olhando o grupo, olhando o período, você vai saber a camada de valência, você vai saber o número de elétrons da camada de valência e dá para você fazer a associação. Ok? Gente, essa revisão fica para vocês. Qualquer dúvida, tira com o professor de vocês na sala de aula, na monitoria, utilizando nosso material e a lista obrigatória. Muito obrigado a todos, tá? Até o próximo encontro, boa prova e eu espero que todos tenham um ótimo resultado. Valeu!